Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Renato, diretor do Mojano Pré-Vestibulares e criador do método Bússola da Aprovação. Hoje eu estou aqui para tirar as suas dúvidas, você é aluno ou aluna que está se preparando para o Enem 2021. Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre vantagens e desvantagens de estudar por peso, recorrência, dificuldade e TRI. Quais são as vantagens e desvantagens de estudar por peso? Vamos lá, pessoal, qual que é a vantagem? Se a sua universidade ela vai dar pesos diferentes para cada área do conhecimento, você sabe que, de certa forma, o Enem constrói uma média ponderada. Então, ele dá pesos diferentes para cada área. Se você sai muito bem nas matérias de maior peso, suas médias ponderadas começam a crescer. Então, você tem uma chance muito grande de aumentar sua nota focando apenas nas matérias de maior peso. Então, sim, é uma vantagem. Renato, qual que é a desvantagem? Quando você está na reta final, você fica tão engajado de melhorar nas matérias de maior peso que você deixa de lado matérias de menor peso. Exemplo, Renato, eu quero demais passar para a medicina em uma universidade importante, só que os pesos maiores são natureza e redação. Você fica tão imbuído em melhorar em natureza e redação que você só estuda isso o dia inteiro. E aí você deixa de lado linguagens, humanas, e aí você fica naquele sentimento, isso não vai dar em nada, porque eu já estou bem em linguagens, já estou bem em humanas. Mas quando você passa aí, por exemplo, meses sem estudar algumas matérias, com certeza a tendência é você cair nessas matérias. Então, fiquei um mês estudando natureza e redação. Sua média até cresceu, só que ela deixou de crescer em outras áreas do conhecimento. E em medicina, dificilmente se passa em medicina sendo muito bom em algumas matérias e ruim em outras. Então não dá para criar esse desequilíbrio, não pode inutilizar, excluir essas matérias. Você pode sim ter um 80-20, 70-30, ou seja, usar uma proporção do meu tempo para estudar as matérias de maior peso e 20% para outras matérias de menor peso. Não deixem de lado, nem que você faça uma revisão superficial, exercícios, mas não deixem essas matérias de lado. Quais são as vantagens e desvantagens de estudar por recorrência, pessoal? Quando você estuda aquilo que cai todo ano, você tem uma probabilidade muito grande de chegar na prova e ver as mesmas questões, ou ver os mesmos conteúdos com uma roupagem diferente. Por quê, pessoal? Porque historicamente os vestibulares repetem os conteúdos, ou seja, eles têm as suas preferências, que a gente chama de recorrência. Então, por exemplo, se eu não estudei nada e falta pouquíssimo tempo e eu quero estudar por recorrências, eu posso, por exemplo, olhar um guia do Enem, ou seja, o guia dos vestibulares que eu quero prestar, e vou ver a principal matéria, a matéria que mais cai, por exemplo, em matemática, a primeira matéria que mais cai em física, a primeira matéria que mais cai em química. É muito bacana você estudar, claro, conhecendo a prova. Agora, quando você, por exemplo, não conhece uma determinada matéria, às vezes você tem aí uma grande desvantagem. Qual que é a desvantagem? É você abordar um conteúdo, ou seja, a matéria que mais cai, mas não ter um pré-requisito para que você possa desenvolver bem nessa área. Exemplo, quero estudar geometria espacial, mas não tenho base de geometria plana. Você quer estudar geometria espacial, mas não conhece ângulo, não conhece Pitágoras, você não consegue desenvolver de maneira clara esse conteúdo. E por que eu estou te falando isso, pessoal? Porque às vezes você tenta estudar só pelas matérias mais recorrentes, mas não tem base. E a falta de base impede que você compreenda essa matéria e te leve à frustração. Então, cuidado com esse detalhe. Qual que é a vantagem ou desvantagem de estudar por dificuldades, pessoal? Renato, eu estou começando agora. Será que eu posso simplesmente pegar um simulado e tudo que eu errei estudar? Às vezes, aquilo que você está errando, e se você estudar só aquilo, às vezes ele depende de um pré-requisito. E quando você não tem pré-requisito e quer estudar direto aquilo que você teve maior dificuldade, repare que isso te gera um grande problema. Eu posso estudar, por exemplo, o que mais cai no TRI. O que é o TRI? A teoria de resposta ao item. O primeiro dia, quando a gente vai fazer a prova do Enem, dificilmente você vai chegar, por exemplo, em 900 em linguagens, 900 em humanas. É mais fácil você tirar 900 em redação. No segundo dia, se os pesos forem iguais, não tenha dúvida que se você acertar 25 em matemática e 25 em natureza, a sua nota TRI de matemática é muito maior do que natureza. Então, já que está faltando pouco tempo, eu vou estudar somente redação no primeiro dia e vou estudar para o segundo dia somente matemática. É vantajoso? Matematicamente falando, sim. Só que qual que é a desvantagem disso, pessoal? E é um ponto importante. Se você está pensando em um curso muito concorrido e focar somente em 2 matérias, com certeza seu nome não estará na lista de aprovados. Não basta simplesmente estudar todas as matérias, tá? Ou seja, não é a sorte está lançada, tá?
Não é assim que funciona nos vestibulares. Cada curso, ou os cursos menos concorridos, isso para um curso menos concorrido isso pode ajudar, mas para a medicina, por exemplo, não dá para excluir matérias. Se eu fosse você, principalmente você que está começando agora, preste atenção num detalhe muito importante. É importante que você domine os 3 primeiros capítulos do volume 1 de cada matéria. Você tem 3 anos de ensino médio, Física 1, Física 2, Física 3. Uma para o primeiro, segundo e terceiro. Se você está começando agora e não sabe nada, pegue esse Física 1 e estuda principalmente os primeiros 3 capítulos, para que você entenda o que é passar de quilômetro por hora para metros por segundo, por exemplo, para você entender um pouco sobre escalas. Depois que você estuda esses fundamentos, aí sim você comece a pegar as recorrências, aí você consegue, por exemplo, ir lá no simulado do Enem, entender a estatística, você vai ver o que mais cai, e aí sim você começa a fazer simulados e assim analisar seus erros. Ao final do simulado, eu tenho que fazer um autodiagnóstico para entender se foi falta de conteúdo, falta de pré-requisito ou se foi uma falta de atenção boba que acaba gerando aí um grande déficit no seu resultado. Fique atento. Até agora eu trabalhei as principais dificuldades e, claro, falei do que é importante para que você tenha bons resultados e comece a levantar e alavancar as suas notas. Mas tem um detalhe que é poderoso para que você possa ter realmente suas notas elevadas, e esse assunto eu falo no próximo vídeo.